Estão conseguindo me ouvir? Sim? Ah, beleza. E aí, como estamos? Sobrevivendo, Tranquilidade. tudo tranquilo. Tô de férias de trabalho, tô dando pra dar uma estudada. Opa, isso é bom. Isso é muito bom. Deixa a galera ir entrando aí. Ué, cadê a galera? Ó, eu coloquei eu abri a aula 7 lá e coloquei um texto teórico sobre IV e WE. Depois, se vocês quiserem ver, apesar de eu vou explicar hoje esquematicamente como que funciona e para que que serve essas duas coisas aqui, mostrar o operacional dele. Beleza. Joia. Show. Falta a Ana, Beatriz e o Ângelo. Bom, tranquilo. Vamos começar aqui. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver. A Ana deu boa noite aí. Ué, cadê ela? Só deu boa noite. Cadê tu, Ana? Bom, eles vão chegando aqui. Ó, então é o seguinte, pessoal. Esse são dois, vou chamar de indicadores, digamos assim, que eles vão funcionar para relação entre variáveis, tá? E a ideia deles é o seguinte: quando a gente utiliza esses caras aqui? Esses caras aqui eles vão ser utilizados. O Ângelo chegou, falta só. Boa noite, Ângelo. Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite, Lucas. Beleza? Boa noite. Acho que falta só a Ana. Ana, acho que daqui a pouco tá chegando. Então, assim, o que que acontece? A gente viu a associação T, que nós vimos até agora. Opa! Vimos foi associação T. E a gente viu R2 para variável qualiquant. É isso que a gente viu. Tá? Agora, a gente vai ver essa associação, o WE e o IV, é uma relação, relação entre variável qualitativa e quantitativa binária ou quantitativa em bins, ou, ou seja, em classe
intervalos de valores e quantitativa binária. Tá? Isso aqui, esse tipo de análise aqui, ele é utilizado então sempre da seguinte forma. Quando você tem uma quantitativa binária aqui, e essa quantitativa binária você quer observar se ela tem alguma relação com outras variáveis. E essa quantitativa binária, quando eu estou falando, é o seguinte, ela pode ser sim ou não, bom ou mal, sim ou não, 1 ou 0, depois que a gente trabalha muito para fazer modelagem, ela vira 1 ou 0, ou seja, ela só tem duas possibilidades de escolha, ou A ou B, tá certo? Não tem outra, você não consegue, não é para fazer outra coisa. E isso aqui, ele no fim, em última instância, é utilizado em modelagem de regressão logística binária. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente viu essas duas coisas aqui, eles são muito bem trabalhados, isso daqui, quando a gente quer fazer regressão linear. Isso aqui é muito bom para isso, principalmente essa parte aqui. Tá? Isso daqui, essa outra, já começa a entrar num pensamento não linear e você começa a fazer classificações de variáveis sem ter um pensamento linear. O que é um pensamento não linearizado? Pensamento não linearizado é isso aqui, ó. Por exemplo, se eu imaginar aqui dois eixos, um eixo X, e imaginar aqui um eixo Y, duas variáveis, X aqui eu coloco X, e aqui eu coloco Y, sim. Uma relação não linear, por exemplo, é uma relação assim. Isso aqui é uma relação não linear. Ela não é uma linha, tá? Relação linear é uma relação que é assim. Isso aqui é uma relação linearizada. Outro tipo de relação não linear é uma relação que fica assim. Isso aqui é relação não linear. Tá? Então, o que acontece? Em geral, o pensamento mais prático que se tem das pessoas é esse pensamento aqui, que é o pensamento em linha. Por exemplo, quando uma variável aqui cresce, a outra cresce junto. Ou você pode ter também a ideia de quando você tem algo, por exemplo, assim, também é um pensamento linear, ou seja, x cresce e y diminui na mesma proporção. Né? O que acontece aqui? Por que esses pensamentos são fáceis? Porque geralmente você consegue até atribuir regrinhas de 3 por trás dele e entra a ideia aqui de média. Então é mais fácil ver quando você tem coisas assim. Em geral, o que a gente faz quando está trabalhando com análise de dados é começar a mexer nas variáveis até a gente encontrar linearidades, porque daí fica fácil de você explicar para as pessoas isso. Tá? Então, faz uma transformação de variável, começar a fazer qualquer coisa para chegar nisso aqui. Só que algumas vezes não dá. Algumas vezes você não consegue. Então, a gente começa a trabalhar com coisas que são não lineares, como, por exemplo, isso daqui que eu mostrei para vocês. Isso aqui é uma função não linearizada. Disso daqui, que a gente vai, outro tipo de função que vai entrar a função logística, ela é uma função que ela consegue ser... saco, eu sempre esqueço que o Ctrl V não é para isso. Deixa eu diminuir aqui, acho que é aqui. É aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. E aqui tem uma função, essa função específica que a gente está trabalhando aqui, ela é uma função que ela faz uma coisa assim, ó. Essa funçãozinha é conhecida como função sigmoidal. Mas não precisa guardar nada disso, tá? Não precisa guardar nada dessas coisas aiadas aqui. A ideia é que essa regressão logística binária, a carinha dela é mais uma carinha dessa forma aqui. Aí o que acontece? Para que a gente vai brincar com tudo isso daqui? Para fazer assim, ó. A pergunta vai ser o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, aqui, o nosso alvo de interesse, a nossa variável de interesse na nossa base, é esse cara aqui. Vai ser esse cara aqui. Se o cara saiu ou não da empresa. Isso aqui é nosso alvo. Tá certo? Todas as outras coisas a gente vai comparar com ela. Porque esse cara aqui tem sim ou não.
Quando é 1, ele saiu, e quando é 0, ele permanece na empresa. Essa é a ideia. E a gente vai relacionar esse cara com todos os outros. Então, eu vou começar trabalhando com position, que é o que a gente tem até essas áreas todas que a gente tem aqui. Melhor. Só para a título de fazer o primeiro exemplo para ficar mais rápido, eu vou fazer com Marital. Depois eu faço com esse daqui quando eu tiver a operação mais rápida, vocês entenderem. É que aqui fica mais fácil de entender. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia vai ser o seguinte: se a gente pensar nessa variável aqui, que é se o cara está dentro da empresa ou fora, se eu pegar aqui dentro de Marital Describe, se eu pegar a classe divorciado, por exemplo, só que só pode ser assim, ó, eu tenho duas opções. Esse para esse divorce. Divorce. Como escreve isso? Acabei de ver, esqueci. Divorced. Assim. Ou o cara é aqui, ele tem duas opções. Uma, ou ele é ativo na empresa, ou é desligado. Ele não tem outra opção. Ou ele é ativo, ou ele é desligado. Se eu pegar pro single, ele é, assim que escreve esse negócio? Ou ele é ativo, ou ele é desligado. Não tenho, é sempre isso. Para essa classe aqui, vai ter essas duas opções. Para essa classe aqui, vai ter essas duas opções. É isso, mas nada. Isso daqui, essa mesma ideia, a gente é utilizado para fazer score de crédito, não, para dar crédito para as pessoas. Para ele falar se ele é bom pagador ou mal. Ou seja, ele é bom ou ele é mal. Se eu estou pensando em pagamento, quando alguém vai fazer análise de crédito. Ele é bom pagador ou ele é mal pagador. Ele é bom pagador ou ele é mal pagador. Ou seja, é binário. Sim, não, ruim, bom. Só isso. Então, o que a gente faz aqui é o seguinte. Para a gente poder... Como que operacionaliza isso daqui? É assim. Eu vou abrir uma planilha nova para variar. Aqui. Vou chamar essa planilha de IV. Vou colocar lá aqui. A gente vai fazer o WOE e IV. Tá? Que são o seguinte. Esse WOE é um cálculo que a gente faz para chegar na informação de valor. Ou seja, esse WOE ele se chama Weight of Events. Evidence, perdão. São os pesos das evidências. Tá? Ou seja, cada uma dessas classes ele vai calcular um peso para ela. E em cima desses pesos ele calcula a informação de valor, information value. Essa vai ser a ideia aqui. Tá? Então, como que a gente vai brincar com isso? É assim, tudo começa, para variar, com uma tabela dinâmica da base. Então, vou lá, tabela dinâmica, tranquilo, sempre, como sempre, pego a base toda, aqui, do primeiro até a última variável. Deixa eu ver se ele já está marcado aqui. Beleza, a lista de campos já apareceu. Então, aqui, a primeira operação eu vou fazer com esse Marital aqui, porque tem menos aqui, é mais rápido, só por isso. A gente vai fazer com todos. Então, tirei quem está vazio e coloquei aqui estado civil. Beleza. A primeira contagem que a gente faz aqui nas linhas, nas colunas, perdão, eu coloco se o cara é ativo ou desligado. Então, aqui é ativo ou desligado. E para facilitar para mim, o 1 é desligado. E o aqui é ativo. Tá? Só para ficar mais fácil, como é binário, para não deixar 0, 1, principalmente para não me confundir. Tá? Aqui dentro eu vou fazer uma contagem simples. Nada mais ou menos que uma contagem muito simples. Vou pegar aqui o Employee ID e vou pedir para ele contar. Frequência absoluta padrão zona. Só isso. Tá bom? Aí o que acontece? Feito essa tabela aqui, a gente não precisa do total geral. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte. Como eu não preciso dela, eu vou em Design. Eu vou em Layout da tabela aqui. E, deixa eu ver. Totais gerais. Melhor aqui, ó. Totais gerais. E vou desabilitar para colunas. Habilitado somente para as linhas. Contrário, né, Lucas?
Eita ferro. Habilitou tudo, design. Habilitado somente para as colunas. Pronto, deixa aqui. Tá? Então, eu tenho essa tabelinha de frequência aqui e não tenho o total. É isso que a gente tem nesse primeiro momento. O que a gente vai fazer aqui do lado? A gente vai calcular o percentual de ativos com relação a ele mesmo e o percentual de desligados com relação a eles mesmos. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó, percentual de ativo, simplesmente fazendo isso aqui. Este dividido pelo total. Só isso. Ou seja, a quantidade de divorciados ativos são 6,8% frente a ele mesmo. Eu estou vendo qual que é a distribuição percentual, ou seja, a frequência relativa dentro de cada classe. Só isso aqui, ó. Tanto que aqui tem que dar 100%. Nada mais, nada menos. Tá? Beleza. Calculei aqui. Vou jogar para cá. E esse aqui vai ser o percentual de desligados. Por exemplo, isso aqui é nada mais que o in, ou esse aqui é o evento, que eu quero saber, e esse aqui é o não evento. Entendeu o que eu quis dizer com evento ou não evento? O evento é quando ocorre. O evento é a ocorrência. Esse aqui é a não ocorrência. Tá? Deixa eu colocar aqui direitinho. Aqui, esse total tem que vir para cá. Pronto. Agora sim. Pronto. Então, aqui, ó. É 16 sobre 103. 46 sobre 103. É isso que eu estou fazendo. Tudo bem? Até aí? Estou operacionalizando. Eu fiz simplesmente essas duas coisas. Tá? Agora, a gente vai fazer um cálculo aqui, que é o WOE. Ou seja, a gente vai calcular o peso de cada evento. Tá certo? O peso de cada evento aqui. Quais eventos? Esses daqui. Como que a gente calcula os pesos de cada evento? Eu vou fazer primeiro a parte de dentro da conta, depois eu faço a parte de fora. A parte de dentro ela é muito simples. Você pega, divide o não evento. Ai, caramba. Você divide o não evento pelo evento. Faz essa divisão. Aqui. Aqui é um número. Tá? Essa divisão, a gente aplica o logaritmo. ln. Logaritmo da base E. Isso aqui. Então, é ln da divisão. Tuc. Isso daqui é o peso de cada evento desses daqui, ó. Agora, olha só que interessante. Só para vocês terem uma ideia. Antes de eu continuar a conta, tá? Antes de fazer a continha. Isso daqui que a gente calculou aqui, ó. Eu vou pegar aqui esses amigos, vou jogar aqui. Vou pegar cada um desses eventos, vou jogar aqui embaixo, tá? Só para vocês verem. E que é interessante isso daqui. Aqui é Estado Civil e aqui é WOE. Eu vou ordenar isso aqui. Eu vou colocar um filtro aqui e vou pedir para ele ordenar do menor para o maior. Assim. Tá bom? Dessa forma aqui. Isso aqui feito, olha só. Oh, caramba de Excel. Já vou continuar a continha lá, só para mostrar um negócio aqui no meio, o porquê que a gente faz isso aqui e o que significa os pesos desses eventos. Então, aguenta a mão aí. Nossa. Bom, deixa aqui, que já dá para ter uma ideia do que está acontecendo na paradinha. Tá em português, tá? Aqui tá
Olha só o que ele fez para a gente. Ele faz uma classificação de peso de tal maneira que você consegue ver aonde tem qual é o menor peso para o maior peso, dentro das classificações que você tem. Isso daqui que você faz, você pode utilizar como um score, então. Você consegue falar, olha, o maior peso é separar, é aqui. Quem é separado. São esses caras aqui. E faz sentido? Faz. Porque você tem 11 para 1. Tá vendo? O menor é o divorciado. Tá vendo aqui? Que é esses caras aqui. Eles são quase iguais entre eles. Em quantidade. Só que a hora que você faz a relação, que é isso daqui que importa, né? Que a gente está olhando esses caras aqui. A gente está olhando a relação, a gente está vendo o relativo entre o grupo. O que menos o menor peso é esse daqui. Então você consegue fazer uma escala de peso, fazer um range mesmo dele, tá certo? Por isso que ele é utilizado para você ver se você dá crédito para as pessoas ou não. Você consegue fazer as famosas matrizes de risco em cima de uma coisa dessa. Bom, essa é a operação. Então, voltando aqui, isso aqui foi só uma explicaçãozinha o que a gente faz, uma das coisas que dá para você fazer parando aí, tá? Depois a gente volta nele aqui, deixa ele lá para baixo. Então, como que a gente fez isso daqui? Então, recapitulando, a gente pega o percentual de ativo, frente aos ativos mesmo, percentual de desligados, frente aos desligados mesmo, ou seja, você está relativizando por cada grupo que você tem. Depois, a gente divide o não evento, que não me interessa, pelo aquilo que interessa, tá certo? E calcula esse LN, faz o cálculo dele, tá? Esse LN vai ficar exatamente para tentar deixar essa curva que ficou aqui na tendência mais linear possível, digamos assim. Por isso que a gente joga LN, tá? A tendência é para dar uma linearizada, deixar mais suave possível, parecido com uma reta, no fim das contas. Tá bom. Com isso, aqui, a gente consegue, então, pensar no seu IV. Como a gente vai fazer para calculá-lo, tá? Esse IV, a gente calcula da seguinte forma. A gente faz aqui o IV. Só que tem uma continha que é o seguinte. É o percentual de não evento menos o percentual de eventos que você tem aqui, multiplicados pelo peso de cada um deles. Então, a gente faz a diferença entre o não evento pelos eventos e multiplica pelo peso de cada um deles. Tem aqui. Então, aqui a gente acha o IV de cada um desses amigos aqui, de cada classificação. Aí, com isso, a gente calcula o total. Essa soma aqui é o IV total. Isso aqui. E aí a gente fala assim, bom, como que funciona esse IV aqui? Tem uma regrinha de bolso. E essa regrinha de bolso, ela é essa daqui. Eu vou colocar aí para vocês para não ficar digitando de novo, que está lá naquele texto que eu fiz. Ela é essa regrinha aqui. Eu vou colocar essa... Por que ele não quer? Deixa eu ver se eu consigo assim. Sim. Ei, danadinho. Não quer assim? Então vamos fazer do jeito mais... Já vou terminar de explicar para vocês. Se ele fosse dar certo. Aqui. Aqui. Copiei e vou colocar aqui. Consegui explicar para vocês. Pronto. Isso aqui, ó. Tá? O que acontece aqui, gente? A gente fala o seguinte. O quanto essa variável aqui consegue prever, fazer predição dessa. Tá? Essa é a ideia que está aqui por trás. Deixa eu tirar um pouquinho as casas decimais. Tá? O que acontece aqui? Quando esse valor final
for menor que 0,02, a gente fala que a variável independente, né? No caso, essa aqui é a variável independente, certo? Ela pouco explica a variável dependente, que no caso é ativos e desligados, ou seja, essa daqui depende dessa. Se esse valor estiver entre 0,02 e 1, explica fracamente, tá? Se estiver entre 0,1 e 0,3, ela explica medianamente. Entre 0,3 e 0,5, tem forte, pode explicar, explica fortemente, tem grande poder de explicação, e se for maior que 5, a gente passa a desconfiar dessa classificação toda. Se for maior que 0,5, perdão, se for maior que 0,5, porque daí tá bom demais para ser verdade. Ou, aí que entra os detalhes, né? Isso aqui é uma regra de bolso. Então, na verdade, essa regra ela vai ter que ser utilizada em cima do problema que a gente está. De novo, contextualização, que foi até uma coisa que eu deixei lá para vocês. Não sei se vocês consideram o tempo de assistir. Tem que contextualizar em cima daquilo que você tem. Por que eu quero dizer isso para vocês? Pelo seguinte. Esse camarada aqui, por exemplo, ele está aqui dentro, ó. Tá? Explica medianamente. Mas a hora que vocês calcularem, eu vou calcular para as outras variáveis, a hora que a gente passa a calcular para as outras variáveis, isso aqui é muito bom perto das outras que a gente tem para trabalhar. Então tá ótimo. É o que você vai ter. Tem algumas que vão passar de 0,5. E aí você fala, caramba, por que passou de 0,5? Porque tem um detalhe. O detalhe ele é o seguinte. Esse IV, ele é calculado por uma soma. Tá vendo? Ele é a soma de todos os cálculos que você tem para cada classe. Então é óbvio que ele vai acabar sendo muito grande se você começar a ter muitas classes de valor aqui. Então, se você tem classes de valor que passa de 15, por exemplo, puta, esse cara aqui arrebenta. Passa de 1, por exemplo. Então, uma das vantagens que você tem para esse IV é fazer o seguinte, agrupamentos. Como assim? Por exemplo, este cara aqui e este cara aqui, a gente pode agrupar. Tá vendo? Olha que interessante. A gente pode deixar esses caras agrupados. Transformar um grupo só, porque o IV individual deles é o mesmo. Então, ao invés de você trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, você pode trabalhar com apenas 4 classes aqui, que vai funcionar da mesma forma. Tá vendo? Isso diminui a quantidade de análise. Vou mostrar para você quando isso aqui estoura. Agora, tá vendo? Deixa eu jogar isso aqui lá para baixo, que eu vou precisar de espaço aqui para fazer o próximo. Olha só, quando isso daqui vai estourar, eu vou pegar essa mesma tabela dinâmica, só que ao invés de colocar, deixa eu tirar essas cores aqui, ao invés de colocar essa variável, eu vou colocar, ao invés de colocar Merritt, eu vou colocar a oposição, tem bastante, como eu falei para vocês, quer ver? Aqui, tem mais gente, é saco, já existe dados, sim. O que aconteceu? Ah, deixa eu jogar um pouco mais para trás, para baixo aqui, pessoal, só para não estragar tudo lá embaixo. A tabelinha não foi suficiente, espaço não foi suficiente. Agora vai. Pronto, aqui. Deixa eu tirar o vazio. O vazio vai embora. O vazio vai embora. Pronto. Aqui. Deixa eu... Aqui tanto faz se tiver maior, menor, qual é o primeiro, qual é o último, é indiferente. Eu vou classificar porque eu gosto de deixar as coisas assim, mas não faz diferença mais. Valores zeros, vazios, apresentar zero. Tá. Olha só, mesma ideia. Então vai ser o evento pelo não evento, é o mesmo cálculo. Então aqui, ó, venho aqui, coloco aqui. Esse cara é 84, dividido no caso por 207, que tem que ser 207, se for diferente tá errado. 207. Aqui. E esse cara aqui tem que ser esse 52 pelo 103. Mesma coisa, tá fazendo tudo igual. Tá vendo? Aqui, joga até lá embaixo. Calculou tudo para mim, deu os dois 100%, maravilha. Isso que eu preciso. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui. Agora vamos calcular o WE e o IV. Tá? Jogar aqui. O WE é aquilo lá que eu falei para vocês. Ele vai ser o ln, logaritmo imperiano, do percentual de não evento, pelo
evento. Aqui. Pronto. E aí, todo mundo até lá embaixo. Calculou. Viu? Aí o que acontece aqui? Vamos dar uma olhada nesses caras, em algumas coisas aqui, como a gente faz para arrumar. Tá? Qual que é o problema aqui? Como eu estou trabalhando com uma divisão, tem dois problemas, né? Quando eu estou trabalhando com uma divisão, e eu tiver algum zero aqui, que no caso esse aqui zero, vai dar 0%, evidentemente, como que a gente faz para resolver esses problemas? O outro é uma questão do logaritmo. Deixa eu ver se algum deles... Ah, aqui. Aqui é uma questão do logaritmo. Tá certo? Você não tem logaritmo do valor zero. Como você não tem logaritmo de zero, tá certo? Ele aparece esse erro aqui. Então, como que a gente faz para resolver isso? A gente faz da seguinte forma. A gente vai fazer o ajuste desse WOE aí, que é para a gente poder ter um valor, né? A gente poder calcular esse nosso amigo aí, tá certo? E o ajuste dele é o seguinte, a gente joga um valorzinho em cada um dos grupos, tá certo? Só para poder ter valor, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, onde tem zero aqui, esse cara aqui, para poder resolver esse problema e não deixar zero, o que eu faço? Eu vou aumentar aqui o valor de 0,5. Isso é por padrão, tá, pessoal? 0,5. Opa, coloca assim, ó, mais 0,5. Tá certo? Só que aqui eu vou ter que colocar mais 0,5. Tá certo? É aqui, ó. Desse jeito aqui. Então, o que eu fiz? Aonde está zero, deu zero aqui. Nesses dois valores das contas, eu vou aumentar meio aqui. Então, aqui ficaria 5,5 e aqui ficaria meio. Então, por exemplo, aqui ficaria 5, vai ficar mais meio. Mais 0,5. Aqui. E aqui eu coloco mais 0 mais 0,5. Aqui. Aí começa a aparecer alguns números para mim. Tá? Isso daí isso aqui que a gente está fazendo é simplesmente calcular chama WOE ajustado, esses caras aqui. Eu estou fazendo um ajuste nesse cara aqui, tá? E você utiliza o WOE ajustado, tá certo? Então, para você não ficar fazendo um a um na mão desse negócio aqui, que fica um saco fazer isso, né? Tem uma formulinha que a gente pode fazer que é assim, ó. Se erro, isso aqui, por exemplo, for um erro qualquer, a gente manda ele refazer a conta para a gente, tá? Como que é essa conta que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esse cara, somar 0,5 e dividir pelo total, é o que a gente está fazendo, aqui, tá certo? E aí, este valor todo aqui, a gente divide todo mundo, que é a ideia do WOE, a gente divide todo mundo por este cara, mais 0,5, tá certo? Por, deixa eu colocar um outro parênteses aqui, senão vai ficar muito chatinho. Por total, esse aqui, aqui, deixa eu colocar já esse cifrão aqui para não ter pau. Aí. Aqui. Fechar aqui, fecha assim. Aqui, tá, fechou aqui, beleza. Só que esse valor todo que a gente quer aqui, a gente vai calcular LN de todo mundo. Que é o WOE. Tá fazendo parte a parte, faço uma parte só. Fechou. Aí o que acontece? Como ele não é erro, ele coloca a mesma coisa. Aí, só que, olha só. Tá vendo aqui? Ele ficou... Ele criou pra gente o que não é
O que for erro, ele recalcula. O que não for, ele joga o mesmo. Tudo bem? Perguntas, dúvidas, críticas, xingamentos? Isso aqui não é o IV, tá, pessoal? Isso aqui é o WOE ajustado. Só para deixar claro aqui. Pessoal, tá muito silêncio, hein? Outra aqui, F3. Pô, por mim, cara, eu achei tranquilo. Esse ajustado aí, ele ficou um pouquinho maior que o outro em função... Ah, não, ficou igual, né? Quando ele é igual, tá vendo, ó? Ele é igual quando você tem. Quando ele dá erro, ele faz o ajuste. Entendi, não é porque antes, quando ele tava com mais casas decimais, ele parecia estar diferente. Ah, tá. Eu tive essa impressão. Tudo bem aí, todo mundo? Aí agora, ao invés da gente utilizar este aqui, a gente usa o ajustado. E faz o quê? A mesma conta, que é igual evento menos não evento, multiplicado pelo ajustado. Certo? Dá ok. Pronto. Aqui. Aí o que acontece? Algumas coisas interessantes, né? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu esqueci de falar aqui em cima, esse WOE dá negativo. Os pesos, ele pode aparecer negativo. Só que o IV não. Tá vendo? O IV, ele é sempre maior que zero. Tá? Tanto que você pode olhar aqui, ó. Todos eles ficam positivo. Tá bom? Aí aqui embaixo, para a gente achar quem que é o total, a gente soma. A hora que a gente somou, nesse caso, deu meio. Certo? Ou seja, nesse pensamento que a gente tem aqui, esse amigo, essas classificações aqui, explicam bem esses amigos aqui. Só que, o que é interessante? Como a gente tem aqui 31 classes aqui dentro, ficar trabalhando com 31 para trabalhar, até para fazer explicação para as pessoas, é terrível. Então, o que a gente faz? Vê o que é igual. O que é igual, você consegue agrupar. Então, por exemplo, você tem um fator racional para fazer agrupamentos. Esses três aqui, por exemplo, você consegue agrupar. Tudo que é 0,19, ó. Tudo que é isso aqui, ó. Esse cara aqui agrupa, está no mesmo grupo. Esse cara aqui, esses dois aqui, estão no mesmo grupo. Esses dois aqui, esses três, na verdade, estão no mesmo grupo. Aqui. Esse aqui, a mesma coisa. Está agrupado. Se cria um método racional para agrupamento. E isso é bem legal porque não fica mais no achismo. Qualquer coisa de achismo foi embora. Você tem um cálculo bonitinho, uma explicação racionalizada por trás. Para que você está fazendo isso? Né? Ó, 0,81, deixa eu ver se tem mais aqui. Geralmente esses números se repetem mais. Aqui não. Só que o 0,74 aqui, ó, esses dois aqui, por exemplo, pode colocar na mesma classe. Aqui. Ó, mais 0,34. 2,034. Esses daqui, por exemplo. Tem mais um para baixo. Aqui, né? Isso. Show. Tá vendo? Você consegue fazer um agrupamento racional das coisas. Isso é legal, ajuda pra caramba. Tá? Porque ao invés de você trabalhar com 31 classes, você vai trabalhar com menos agora. Você vai trabalhar com essas daqui. Ó, tem zeros aqui que dá pra você agrupar também. Esse zero com esse zero aqui. Tem, deixa eu ver, 0,88. Não. Acho que se ordenar por ordem, sei lá, crescente nessa coluna, acho que a gente consegue mais rápido. Boa ideia. Aqui. Deixa eu colar aqui como... Pronto.
ele trouxe para mim quem são mais similares aqui. Aí você consegue fazer agrupamentos. De maneira bem racional. E no fim das contas, desses 31, até aqui é um grupo. Aqui é outro. Então você tem, ó, de 31 cai para 8, 9, 10. Aqui é o mesmo. Então 11, 12, 13, 14, 15, 19, 15. Aqui pode colocar todos juntos. 16. Cai pela metade a quantidade de variável que você tem que ficar trabalhando. Isso ajuda muito em fazer análise. Até para fazer dash se você precisa. Se não fica um gráfico muito explorado, você consegue por aqui ter uma racionalização. Então, isso é a primeira coisa. E o total dele é meio. Tá vendo? Aí vamos pegar um outro. O que a gente faz? Mesma coisa, né? Aqui. Pega o cara, pega somente a tabela dinâmica. Cola aqui embaixo. Lógico que vai dar pau porque eu coloquei uma explicação aqui. Então, eu vou abrir um espaço aqui pra gente. Vem aqui, esse amiguinho, Ctrl C, Ctrl V, tira as cores que o espertão aqui fez. Tá, beleza. Aí aqui, tira posição, coloca outra coisa. A gente tinha visto por estado, só que tem que fazer coisa. Vamos colocar citizen aqui. Esses 3. E aí, tudo de novo. Peguei. Joguei. Pego a formuleta. Pego toda a fórmula, na verdade, aqui, que já é mais prático. Jogo aqui. Esse cara eu jogo aqui. Esse aqui é o ajustado. Só que esse cara aqui, já tá com 207, tá travado lá, esse cara tá travado aqui, beleza. Aqui tá feito, aqui tá feito, aqui tá calculado. Trago todo mundo, off. E aqui eu somo. Porcaria. Não serve pra nada essa variável aqui, não explica nada. E aí, senhoras e senhores, olha só. Dá um Ctrl C aqui, tá? E eu vou vir no resumo. A gente tá nesse cara aqui. E aqui, olha só. Aqui, na aula passada, a gente já tinha visto que isso aqui não servia para nada. Esse aqui não serve. E esse aqui também já é um outro indicador que mostra que essa variável não vai precisar para nada. Se eu pegar, voltemos onde eu estou. Aqui. Se eu pegar essa daqui, que é a posição, vir em resumo, colocar aqui, já algo já começa a ficar interessante. A gente não tinha pego essa variável anteriormente, mas aqui ela é forte e aqui mostra que ela é forte também. Interessante. O outro que a gente fez, subindo, esse cara aqui, Estado Civil. Estado Civil, aqui. Ele não tinha, aqui para o R2, para o pay rate, ele não mostra nada, não tem diferença nenhuma. Mas, com relação à associação T e com relação ao IV, ele é interessante trabalhar. Então, o que acontece? A gente vai chegar em variáveis que são bacanas trabalhar e outras não. Então, dessas 12, a gente vai chegar em umas 4. Vai ser interessante depois continuar trabalho com elas. E aí, senhores? Dúvidas, críticas, xingamentos, perguntas? Até aí? Não, por enquanto, sem pergunta, Lucas. Só queria fazer um comentário. Comente aí. Você me permite? Cara, eu gostei desse ritmo da aula aí. Parece estar um pouco mais devagar. Uhum. Eu curti esse ritmo de aula porque tinha momentos que eu estava falando, eu não tenho muita familiaridade com Excel. Então, em alguns momentos você falava assim, não, a gente clica aqui, aí você até falava o nome do botão, ou do campo, ou do menu, etc. Só que por questão da velocidade da internet, quando você clicava e voltava, eu não vi onde você tinha clicado.
Eu só vi a janela aberta. Às vezes você vai no ritmo, só que assim, eu falei, não, isso depois eu vejo na gravação. Aí beleza, mas assim, desse ritmo que você tá levando aí, eu consigo acompanhar melhor. Não sei se de repente sou só eu, mas pra mim tá show de bola. Só queria fazer esse comentário. Ok. Legal. Valeu. Beleza? Que bom. Bom, isso é bom saber. É bom saber. Vão falando por causa disso, porque daí eu vou regulando aqui comigo aqui as engrenagens de velocidade e tudo mais. Beleza, tamo junto. Concordo aí com o Renan, ficou legal. Deu para entender. Vocês têm ideia qual que é a tarefa de vocês? Ficou claro. Fazer para todos os demais a mesma coisa. É isso aí. Já sabemos. Já entenderam, né? Agora, olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tá relacionado com esse cara aqui, tá? Eu fiz isso daqui pro WA, isso que vocês não vão precisar fazer, tá? Isso aqui eu tô mostrando aqui pelo seguinte, para entender como que esses pesos podem ser usados. Vocês podem utilizar tanto isso, o ajustado, para trabalhar, tá certo? Quanto o IV. O IV, ele funciona muito bem para fazer essas classificações que eu mostrei para vocês, alguns lugares vão chamar de cluster, mas não é a definição correta, mas pelo menos você consegue ter uma forma racional de agrupar, tá? E são variáveis que têm peso para analisar, porque senão a gente fica analisando coisas que não servem para nada, tá certo? Então você sabe onde você vai direcionar a sua análise e vai gastar energia e vai... Por que eu insisto nisso, pessoal? Pelo seguinte, cara, quando você monta um plano de ação dentro de uma empresa, que você vai fornecer uma solução para alguém sobre algo, tem um detalhe importante que é o seguinte: envolve pessoas. Tá? Então você imagina assim, ó, só para vocês terem uma ideia. Se você, a Ana aí pode falar melhor que eu nessa área. Ela trabalhava com telecom com células de pessoas. Quando ela propunha uma solução para alguma coisa, um plano de ação, era um batalhão de galera que tinha que começar a fazer operação. Entendeu? Então, assim, quanto mais você conseguir chegar em variáveis, ou seja, quanto menos variáveis você tiver para trabalhar, mais fácil é para você montar os seus planos de ação, porque você vai ter contingente de pessoas, literalmente, como se fosse um exército trabalhando para aquilo. Tá certo? E necessariamente, assim, você não precisa ser o gestor o gestor do negócio, mas você é o cara que vai dar os insights, vai dar as ideias principais, o direcionamento que ele tem que fazer para resolver os problemas. Tá? Isso é muito comum dentro de análise de dados, mas assim, comum assim ao extremo, tá certo? São os caras, no passado, em alguns lugares era chamado de inteligência de mercado, planejamento empresarial. O que os caras faziam em cima disso era ficar o dia inteiro em cima de análise, levantando, e depois construía apresentações e vendia as ideias deles para resolver os problemas. Tá certo? E é sempre em cima disso, né? O desdobramento disso depois vem numa modelagem. Então, para que serve uma modelagem? Um exemplo, aqui nesse caso específico, é se você vai fazer um modelo para fazer, ao invés de saber se o cara vai ser desligado ou não, para você precificar valor de hora trabalhada. Então, para vocês terem uma ideia, dentro de RH das empresas existem células específicas que geram modelos de valor, de quanto custa as pessoas. Então, eles utilizam variáveis internas e variáveis do mercado e fazem um modelo para quê? Vai se contratar uma nova pessoa. Entendeu? Quanto que vai se pagar para essa pessoa? Você vai pagar igual ao mercado, abaixo do mercado? Você quer ser mais atrativo ou não? Mas o quanto? Você tem que ter um número, né? E esse número é feito em cima de modelos matemáticos. Então, é o desdobramento dessas análises que você faz. O próximo passo é levantar a modelagem, que chama ou estatística ou matemática, tanto faz. Tá certo? Mas isso só funciona se você faz essas coisas bem. Tá, vou fazer mais... O que eu vou fazer? Lembrei. Deixa eu pegar essa base aqui, que até a Bia já tem uma boa ideia. Só que ao invés de ordenar por aqui agora, tá? Eu vou fazer ordenação por aqui. Assim, certo? Peraí. Deixa eu só tirar o total aqui, que senão ele vai ficar trazendo o total para mim.
e eu vou graficar essa paradinha. Olha só. Isso também. Interessante aqui, ó, onde tudo igual aqui é onde você consegue agrupar, tá vendo? Onde ficam esses forma de grau aqui. Se você agrupa, essa ponta se junta a essa. Se você agrupa aqui, essa ponta se junta a essa, tá? Quando você faz agrupamento. Esses degraus aqui são os agrupamentos que a gente fez. Quando você juntar essas pontas, o que você vai ter no final é uma coisa mais parecida com isso daqui, ó. Assim. Se você for juntando essas pontinhas, tá? Vai ficar mais parecido com uma linha. Que entra naquilo lá que eu falei pra vocês. Poxa, pensamento linearizado é maravilhoso para se trabalhar. Tá certo? É coisa linda de Deus. Fica mais fácil. Então, é só fazer os agrupamentos bonitinho. Então, é outra coisa que dá para fazer na análise. Senhores, dúvida, crítica, xingamentos? Tá tranquilo, por enquanto. Tá. Por enquanto, tranquilo. Então, a tarefa dos senhores e senhoras é exatamente replicar para segunda-feira. Tudo isso daí, eu vou colocar essa base lá de novo, na aula 7, tudo direitinho, tudo igual. Tá certo? Fazer isso daí e completar esse cara aqui. Para daí, segunda-feira. Segunda-feira, né? Para aí, segunda-feira, a gente vai definir quais variáveis vão ser estudadas, vão ser priorizadas. E nessas variáveis priorizadas é aquilo que vocês montam como apresentação. E aí eu vou fazer um roteiro, que é assim, o que você faz para conseguir explicar isso daqui para alguém. Porque imagina, galera, é só vocês pensarem o seguinte, ó. Se a gente pegar a primeira aula, olha a cacetada de gráfico que a gente fez aqui. É um negócio demoníaco. Desculpa a palavra. Mas é terrível. Se montar uma apresentação para alguém com isso daqui, ou montar um dash cheio de coisa com isso daqui, cara, quem já fez reuniões com muito gráficos, muito tabela, sabe que sai todo mundo sem chegar à conclusão de nada, entendeu? Fica todo mundo tagarelando e não resolve porra nenhuma. Então, o que você faz? Você vai direcionar... PowerPoint. Isso, e como que é esse PowerPoint? Direcionando para aquilo que você quer. Você vai mostrar exatamente o que você quer, o que você precisa mostrar para as pessoas. Essa é a ideia. Mostrar o que você precisa. E não ficar dando margem para muitas discussões. Então, ou seja, você fez um problema, racionalizou, mostrou uma solução ou um plano de ação, tanto faz. Mas o que você vai mostrar é importantíssimo para você passar a mensagem. Porque se você chega num lugar que tem uns diretores, ou raio que o parta, você começa a colocar tudo isso daqui, eles começam a fazer N mais uma perguntas, que você sai de lá, levou um trabalho e sai de lá com 15. E não dependendo do cara, né, Lucas? O cara para pra olhar isso aí, né? Dependendo do cara, o cara olha isso aí, mas o que você quer? O que você quer dizer? O que você quer mostrar? Então, beleza, faz isso aí, marca essa reunião para daqui 10 dias. Tem cara que nem olha, meu. Exatamente. Eles criticam, sai fora da reunião. Exatamente. Não olham. Então, assim, e aí começa a levantar, critica, sai da reunião, como vocês falaram, começa a levantar questionamento que não tem nada a ver, você já sabe que não vai chegar a lugar nenhum, porque os caras não tiveram nem paciência de olhar você falando, né? Então... Eu acho que mostra insegurança também da nossa parte, eles não se sentem seguros, né, com o que você quer passar também. Sim. Se você pegar lá, mostra um gráfico e fala aqui, assim, assim, assado, já é outra coisa, eles já olham com a postura, né, que você... Exatamente. É outra coisa. Exatamente, você falou tudo. A postura. Então, você consegue fazer uma coisa honesta, correta, e sabendo que tem fundamentação. Entendeu? E aí, o que acontece? São dois momentos, né? Um é para você mostrar para o gestor. Para mostrar para o gestor, muitas vezes você nem precisa fazer isso. Ou melhor, você nem precisa mostrar um cálculo desse aqui. Só se você for fazer um agrupamento e você mostrar um racional rápido. Não precisa mostrar uma tabela dessa, porque geralmente os caras não sabem nem que estão falando, não sabem nem fazer conta. Não de verdade, tá? Os caras não estão lá para isso, certo? Então, assim, quem se torna os especialistas nessas coisas somos nós. Se somos nós, a gente não precisa falar com a mesma linguagem técnica de especialista para os caras, senão você tá
fudido. Né? Essa é a questão. Tem que saber conseguir falar com o cliente numa linguagem dele, no final das contas. Era isso aqui que eu queria mostrar hoje, para a gente conseguir chegar nas próximas 2 aulas, finalizando essa primeira parte, esse primeiro módulo. Antes, na verdade, a gente vai precisar só de mais uma base para fazer RR, que é a relação de 2 variáveis quanti-quanti que a gente não tem aí. Não tem bacana. Mas isso daí é tranquilo também. A gente fecha essas coisas todas aqui, a gente entra um pouquinho no mundo de probabilidade e distribuições. A gente conseguir chegar lá na regressão da vida, no final. Até aqui, tranquilão? Tranquilo. Show de bola. Pessoal, eu vou insistir numa última coisa que é a seguinte. Disso tudo, o mais importante é vocês sempre conhecerem o negócio, tá? Porque, geralmente, somos derrubados por pessoas que conhecem bem o negócio. Então, se você faz algo que fica muito fora do que as pessoas estão acostumadas, ou você vai devagar nas coisas, ou seja, você vai mostrando devagar que você chegou em resultados que eles estavam acostumados a ver, mas não faz sentido, ou que o mercado mudou, que o mundo mudou, entendeu? Ou então, você dá uma olhada naquilo que você está fazendo para ver se está correto, como você está analisando, como você está vendo, de onde que vem a base de dados, se foi extraída de forma correta, se foi extraída nos conceitos que as pessoas utilizam dentro dos lugares, tá certo? E assim que a gente termina também essa primeira parte, eu chamo o Felipe aqui para ele mostrar para vocês. Ele tem uma frase que é maravilhosa. O Felipe fala assim: cara, eu não sabia que a análise de dados já está num campo filosófico. Eu tenho que definir até o que é data com o pessoal, porque o que é data para eles? O que eles estão querendo falar? Se a data começa na segunda ou começa no domingo? Termina no último dia útil ou termina no último dia do mês? Sabe assim? É interessantíssimo assim, ele falando sobre isso. Porque faz toda a diferença. E não parece, mas uma mesma base de dados você consegue mostrar várias visões diferentes que levam a resultados diferentes, que levam a pensamentos diferentes. É foda. Se não tiver todo mundo alinhado, as pessoas começam a se esfaquear. É interessantíssimo. Sim, tiro, porrada e bomba para todo lado. Então, de tudo isso, conhecer o negócio, tá? E interação com as pessoas. Vai ser muito importante também nessa parte. Era isso que eu tinha que falar com os senhores hoje. Tudo bem? Show de bola, sensacional. Colocar para editar aqui, para rodar. Leva um tempinho processando, mas acho que até meia-noite, 1h da manhã, já tá tudo pronto lá para vocês. Aí, a partir de amanhã, já tá tudo certo. Beleza, fechado. Show de bola, gente. Muito Valeu. obrigado, forte abraço e até a segunda. Igualmente. Bom final de semana já para vocês aí. Valeu, vocês também. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.